Kalinikta, pessoal, mais uma vez eu aqui de novo para vos falar a respeito de um texto grego no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 1. Eu vou fazer a leitura em grego para vocês, depois explicarei dois termos contidos nessa leitura. Vamos lá. Routus remas logides esto, anthropos hos hyperetas, Christou kai oikonomos mysterion theou. A tradução seria isso, assim, vou dar duas traduções, da Almeida RA e da NTLH. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Essa é a Almeida RA. Agora vamos para a NTLH. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Aonde eu quero trabalhar com vocês nesta noite? Sobre dois termos contidos neste versículo. O primeiro termo é o termo hyperetas. Vou transliterar aqui para vocês. Hyperetas. Esse termo é traduzido como ministro. Tem algumas traduções que traz ministro. Nas duas traduções que eu trouxe para vocês hoje, uma vai falar de ministro e a outra vai falar de servidores. Quem eram os hiperetas? Os hiperetas eram aqueles servidores que trabalhavam nos navios, nas embarcações antigas, e eram aqueles que remavam, que forçavam a mão nesse trabalho para levar a embarcação ao local desejado. Isso significa que os homens têm que nos considerar como aqueles que fazem um esforço maior, com aqueles que faz força. Então, às vezes a pessoa quer falar, eu sou ministro de Deus. Existem outras palavras no Novo Testamento para tratar de ministro, como a palavra diáconos, mas aqui é hyperetas. E quando fala de hyperetas, está falando daqueles que faziam força nas embarcações. A ideia que está por detrás desse texto, a espiritualidade que ele requer, é que as pessoas olhem para aqueles que são obreiros, para aqueles que são servidores na casa de Deus, como aqueles que fazem o maior esforço. Muito bem, falando um pouquinho desse termo, agora eu quero falar com vocês o termo oikonomos. O termo oikonomos, ele é derivado de duas palavras. Quais são elas? Oiko, que são essas aqui, vou passar um traço aqui para vocês entenderem, e nomos. A palavra oiko significa casa, e a palavra nomo significa administrar, significa gerenciar, significa regrar ou de regra. Então, as pessoas têm que nos considerar como aqueles que fazem mais força na casa de Deus, aqueles que são os mais esforçados, e também com aqueles que gerenciam a casa. A palavra oikonomos, às vezes, é traduzida como despenseiro, como na RA, e às vezes é traduzida também como mordomo. O que o mordomo fazia? O mordomo, eles cuidava da dispensa, e a dispensa também era chamado de tameios. Eu vou colocar essa palavra aqui para vocês. Tameios. E o que era o tameios? Tameios era o subsolo das casas onde se guardavam os alimentos. Por isso que a palavra dispenseiro aqui também cabe, porque o dispenseiro é que pegava nas dispensas os alimentos. Então as pessoas têm que nos considerar
como gerenciadores da casa. A casa, o que seria? A casa seria a eclésia. O que é eclésia? Eclésia é a igreja, que também, palavra por palavra, daria chamados para fora. Então, os hiperetes é aqueles que fazem um esforço maior, e os oikonomos são aqueles que gerenciam a casa de Deus, que gerenciam o poder da palavra de Deus, que vai buscar cada dia lutar meios no lugar secreto os mistérios de Deus. Que Deus vos abençoe no nome santo de Jesus Cristo.